Capítulo 15. Antes. Engoli a fatia de torta em 5 dentadas. Os pais de Graham pareceram um pouco confusos com nossa saída apressada. Ele disse à mãe que tínhamos ingressos para uma queima de fogos e precisávamos ir antes que perdêssemos o gran finale. Fiquei aliviada por ela não ter pescado o trocadilho na mentira. Quase não conversamos no caminho de volta. Graham diz que gosta de dirigir com as janelas abertas à noite. Ele liga o rádio e pega minha mão, segurando-a durante todo o trajeto até minha casa. Quando chegamos a meu apartamento, abro a porta e caminho até a metade da sala de estar antes de me dar conta de que ele não me acompanhou. Dou meia volta, e ele está encostado ao batente, como se não tivesse a menor intenção de entrar. Noto uma expressão preocupada em seu rosto, então caminho de volta até a porta. Está tudo bem? Ele assente, mas o gesto não convence. Os olhos passeiam pela sala, em seguida encontram os meus com muita gravidade. Eu estava me acostumando ao lado brincalhão e sarcástico de Graham. Agora o lado intenso, sério, ressurgiu. Graham desencosta da porta e passa uma das mãos pelo cabelo. Talvez isso seja muito intenso. Muito rápido. Sinto o rosto esquentar, não de um jeito bom, mas de um jeito tão carregado de irritação que deixa o peito em chamas. Você está de sacanagem? Foi você que me obrigou a encontrar seus pais antes mesmo de eu saber seu sobrenome. Levo a mão à testa, completamente atordoada com sua decisão de desistir agora. Depois de me fuder. Dou uma risada, não acreditando em minha estupidez. Isso é surreal. Recuo para fechar a porta, mas ele avança e a abre, me puxando pela cintura. Não. Ele balança a cabeça com convicção. Não. Ele me beija, mas se afasta antes que eu sequer tenha a chance de rejeitá-lo. É só que... Deus, não consigo encontrar as palavras nesse momento. Sua cabeça pende para trás, como se não fosse capaz de digerir a própria confusão. Ele me solta e segue para o corredor, então anda de um lado para o outro enquanto organiza os pensamentos. Parece tão atormentado quanto da primeira vez que o vi. Também estava andando de um lado para o outro naquele dia, do lado de fora do apartamento de Ethan. Graham dá um passo em minha direção, agarrando o batente da porta. Passamos um dia juntos, que... Tem sido perfeito e divertido, e você é tão bonita. Quero pegar você no colo e levar você até sua cama, e ficar dentro de você a noite toda, e amanhã, e depois, ele passa uma das mãos pelo cabelo rebelde, depois aperta a própria nuca. Está dando um nó em minha cabeça, e sei que, se não me afastar agora, vou ficar bem decepcionado quando você perceber que não sente o mesmo. Levo pelo menos 10 segundos antes de compreender tudo o que acabou de dizer. Minha boca se abre, e, antes que eu possa admitir que tem razão, que é mesmo tudo muito intenso e muito rápido, solto. Sei o que quer dizer. É assustador. Ele se aproxima. É. Você já se sentiu assim antes? Tão rápido? Nunca. Nem perto. Eu também não. Ele desliza a mão em meu pescoço e enfia os dedos em meu cabelo. Sua outra mão pressiona a curva de minhas costas e me puxa para ele. Graham murmura a pergunta contra meus lábios. Você quer que eu vá embora? Respondo com um beijo. Nenhum de nós questiona nada do que acontece depois. Não há arrependimentos quando ele fecha a porta com o pé. Nenhum receio de que isso esteja indo rápido demais quando rasgamos as roupas um do outro. Nenhum de nós hesita no caminho até o quarto. E, pela próxima hora, a única pergunta que faz é: quer que eu fique por cima agora? Graham só precisa que eu responda uma vez, mas digo sim pelo menos 5 vezes antes do fim. Agora, ele está deitado de costas, comigo atracada a ele, como se não houvesse meio metro de colchão nos ladeando. Nossas pernas estão entrelaçadas, e minha mão desenha círculos em seu peito. Temos ficado em silêncio na maior parte do tempo desde que terminamos, mas não por falta do que dizer. Acho apenas que estamos refletindo sobre como nossas vidas eram há 2 dias em comparação ao que são agora. É muito para assimilar. Graham corre os dedos por meu braço, para cima e para baixo.
Seus lábios pousam no topo de minha cabeça em um beijo rápido. Ethan tentou reconquistar você? Sim, por algumas semanas. Acho que seu fracasso fica implícito. E Sasha? Sim, responde ele. Ela foi incansável. Me ligava 3 vezes ao dia, por um mês. Meu correio de voz vivia entupido. Você devia ter trocado de número. Não podia. Era a única maneira de você me encontrar. A confissão me faz sorrir. Eu com certeza nunca ia ligar, admito. Deixei seu número na parede porque gostava de como me fazia sentir. Mas não achei que seria uma boa ideia, levando em conta como nos conhecemos. Ainda pensa assim? Deslizo para cima dele, e sua expressão preocupada se desmancha com um sorriso. A essa altura, pouco me importa como nos conhecemos, só me interessa que o fizemos. Graham beija o canto de minha boca, entrelaçando nossas mãos. Na verdade, achei que tivesse aceitado Ethan de volta, e por isso nunca me ligou. Eu nunca o aceitaria de volta. Ainda mais depois de tentar culpar Sasha pelo caso. Ele a pintou como uma sedutora, disse que o iludiu. Até mesmo a chamou de puta uma vez. Foi a última vez que falei com ele. Graham balança a cabeça. Sasha não é uma puta. É uma pessoa razoavelmente decente, que, às vezes, toma decisões terríveis e egoístas. Ele me deita de costas e começa a deslizar um dedo preguiçosamente sobre minha barriga em círculos. Tenho certeza de que fizeram aquilo porque pensaram que não seriam pegos. Não faço ideia de como consegue tratar o assunto com tanta calma. Fiquei tão brava nas semanas após a traição de Ethan. Levei para o lado pessoal, como se eles tivessem tido um caso apenas para pesar em nossa consciência. Graham vê o caso como se houvesse acontecido apesar de nós. Você ainda fala com ela? De jeito nenhum, responde ele, com uma risada. Só porque não acredito que Sasha é uma pessoa ruim não significa que quero manter algum contato com ela. Sorriu diante dessa verdade. Graham beija a ponta de meu nariz, em seguida recua. Está aliviada com o que aconteceu? Ou sente falta dele? As perguntas não parecem nascer do ciúme. Graham dá a impressão de estar apenas curioso sobre coisas que aconteceram em minha vida. E por isso respondo com total honestidade. Senti saudades por um tempo, mas agora que tive a chance de refletir, entendo que não tínhamos, de fato, nada em comum. Rolo de lado e apoio a cabeça na mão. Em tese, tínhamos muito em comum. Mas aqui, toco meu coração, não fazia sentido. Eu amava, mas não creio que era o tipo de amor que pudesse enfrentar um casamento. Graham ri. Você fala como se o casamento fosse um furacão de categoria 5. Não o tempo todo. Mas acredito que haja períodos de categoria 5 em todo casamento. Acho que Ethan e eu não teríamos sobrevivido a esses momentos. Graham olha para o teto, perdido em pensamentos. Sei o que quer dizer. Eu teria decepcionado Sasha como marido. Por que diabos pensa isso? Tem mais a ver com ela que comigo. Graham estende a mão, toca meu rosto e limpa alguma coisa. Então ela seria uma esposa decepcionante. Não faria de você um marido decepcionante. Graham sorri para mim com simpatia. Você se lembra do que dizia seu biscoito da sorte? Dou de ombros. Já faz um tempo. Alguma coisa sobre imperfeições, acompanhada de um erro ortográfico. Graham solta uma risada. Dizia, se você iluminar apenas suas imperfeições, todas as suas qualidades ficarão na sombra. Amo que ele tenha guardado minha sorte. Amo ainda mais que a tenha memorizado. Somos cheios de defeitos. Centenas deles. São como pequenos furos em nossa pele. E, como sua sorte disse, às vezes prestamos muita atenção em nossas imperfeições. Mas algumas pessoas tentam ignorar as próprias falhas ao destacar as dos outros, a ponto de torná-las seu único foco. Elas as cutucam, pouco a pouco, até que se rasgam, e é só o que nos tornamos para essas pessoas. Uma gigantesca imperfeição. Graham me encara, e, muito embora suas reflexões sejam um pouco melancólicas,
ele não parece desapontado. Sasha é esse tipo de pessoa. Se eu tivesse casado com ela, não importa o quanto tentasse evitar, em algum momento ela se decepcionaria comigo. É incapaz de se concentrar nas qualidades das outras pessoas. Fico feliz por ele. A ideia de Graham preso em um casamento infeliz me deixa triste. E a ideia de quase acabar em um casamento infeliz me afeta de modo visceral. Franzo o senho, compreendendo que, por pouco, não vivenciei esse tipo de casamento. Observo minha mão, inconscientemente esfregando meu dedo anelar nu. Ethan costumava fazer o mesmo. Mas não percebi até depois do rompimento. Eu me dei conta de que me sentia mais feliz sem ele que com ele. Encaro Graham outra vez. Por muito tempo, achei que ele era bom para mim. Me sinto tão ingênua. Não confio mais em meu próprio julgamento. Não seja tão dura consigo mesma, argumenta ele. Agora você já sabe exatamente o que deve procurar. Quando conhecer alguém bom, ele não vai encher você de insegurança, focando em seus defeitos. Vai encher você de inspiração, porque vai iluminar suas qualidades. Rezo para que ele não consiga sentir a intensidade das batidas de meu coração neste instante. Engulo em seco, então gaguejo uma resposta patética. Isso é, mesmo lindo. Seu olhar intenso não vacila até ele fechar os olhos e colar a boca à minha. Nós nos beijamos em silêncio por um momento, mas é tão forte que quase não consigo respirar quando nos separamos. Baixo o olhar e inspiro discretamente antes de encará-lo de novo. Abro um sorriso forçado, na tentativa de acalmar a intensidade em meu peito. Não acredito que você guardou aquela sorte. Não acredito que deixou meu número de telefone na parede por 6 meses. Touché. Graham estende a mão para meu rosto e desliza o polegar por meus lábios. Na sua opinião, qual seu pior defeito? Beijo a ponta de seu dedo. Família conta como defeito? Não. Penso no assunto um pouco mais. Tenho muitos. Mas acho que o que eu mais gostaria de mudar se pudesse é minha inabilidade de ler as pessoas. É difícil para mim olhar uma pessoa e saber exatamente no que está pensando. Não creio que haja muitas pessoas capazes disso. Elas apenas pensam o que são. Talvez. Graham se ajeita, enroscando minha perna sobre ele, enquanto seus olhos brilham divertidos. Ele se inclina para a frente e roça os lábios nos meus, me provocando com um golpe de sua língua. Tente me ler agora, sussurra. No que estou pensando? Ele se afasta e desce o olhar para minha boca. Você está pensando em se mudar para Idaho e comprar uma fazenda de batatas. Ele ri. É exatamente no que estou pensando, Kim. Ele deita de costas, me puxando para cima de seu corpo. Eu me apoio em seu peito e sento, montada em Graham. E você? Qual seu pior defeito? O sorriso desaparece do rosto de Graham, e seus olhos ficam tristes novamente. A variação em sua expressão é tão extrema. Quando está triste, parece mais triste que qualquer pessoa que já conheci. Mas, quando está feliz, parece a mais feliz de todas. Graham entrelaça os dedos nos meus e os aperta. Fiz uma escolha bem estúpida no passado, com consequências desastrosas. Sua voz é baixa, e percebo que não quer falar sobre o assunto. Mas amo que o faz mesmo assim. Eu tinha 19 anos. Estava com meu melhor amigo, Tanner. O irmão dele, Alec, de 16 anos, também estava com a gente. Tínhamos ido a uma festa, e eu era o menos bêbado dos 3, então dirigi os 3 quilômetros até em casa. Graham aperta minha mão e inspira fundo. Não me encara, então sei que a história não acaba bem, e fico mal por ele. Eu me pergunto se esse é o defeito que o faz parecer tão triste às vezes. Estávamos a cerca de 1 quilômetro de minha casa quando batemos. Tanner morreu. Alec foi atirado para fora do veículo e teve várias fraturas. O acidente não foi nossa culpa. Um caminhão ultrapassou o sinal vermelho, mas não fez diferença, porque eu não estava sóbrio. Fui indiciado por dirigir alcoolizado e passei uma noite na cadeia. Mas como eu era réu primário,
Fui acusado apenas por lesão corporal contra menor e cumpri 1 ano de pena em liberdade pelo que aconteceu a Alec. Graham solta um suspiro profundo. Não é bizarro? Fui acusado pelos ferimentos que Alec sofreu na batida, mas não pela morte de meu melhor amigo. Sinto o peso de sua tristeza no peito enquanto o observo. É tão intensa. Você diz isso como se sentisse culpa por não ter sido acusado da morte de seu amigo. Os olhos de Graham encontram os meus, enfim. Me sinto culpado todos os dias porque estou vivo, e Tanner não. Odeio que pense que precisa me contar isso. É óbvio que é difícil para ele tocar nesse assunto, mas fico feliz que o tenha feito. Levo uma de suas mãos aos lábios e a beijo. Com o tempo passa, assegura Graham. Quando digo a mim mesmo que poderia facilmente ser eu naquele banco de passageiro, e Tanner ao volante. Nós dois tomamos decisões estúpidas naquela noite. Ambos tivemos culpa. Mas, independentemente das consequências que eu tenho enfrentado, estou vivo, e ele não. E não posso evitar pensar se minhas reações teriam sido mais rápidas caso não tivesse bebido. E se não tivesse decidido que estava sóbrio o bastante para dirigir? E se eu tivesse sido capaz de me desviar do caminhão? Acho que isso é o combustível de minha culpa. Nem mesmo tento lhe oferecer palavras de conforto. Às vezes as coisas não têm um lado positivo, só um bocado de lados tristes. Estendo a mão e toco seu rosto. Então traço o canto de seus olhos tristes. Meus dedos se movem até a cicatriz em sua clavícula, que ele me mostrou na noite passada. Foi assim que conseguiu essa cicatriz? Ele assente. Deito sobre ele e pressiono os lábios contra a cicatriz. Eu a beijo de um canto a outro, depois me afasto e encaro Graham. Sinto muito pelo que aconteceu. Ele abre um sorriso forçado, que desaparece tão rápido quanto surgiu. Obrigado. Deslizo os lábios para sua bochecha e o beijo ali, suavemente. Sinto muito que tenha perdido seu melhor amigo. Posso sentir quando Graham solta um suspiro de alívio enquanto me abraça. Obrigado. Movo os lábios de seu rosto para a boca e o beijo com delicadeza. Então me afasto e o encaro novamente. Sinto muito, sussurro. Graham me observa em silêncio por alguns breves segundos, em seguida rola por cima de mim. Pressiona a mão em meu pescoço, segurando meu maxilar com dedos gentis. Ele estuda meu rosto enquanto me penetra, a boca esperando, ansiosa, por meu arquejo. Assim que meus lábios se abrem, sua língua mergulha entre eles e Graham me beija do mesmo modo que me possui. Sem pressa. Rítmico. Determinado. Capítulo 16, agora. A primeira vez que sonhei com uma traição de Graham, acordei no meio da noite encharcada de suor. Estava ofegante porque, no sonho, eu chorava tanto que mal conseguia respirar. Graham acordou e logo me abraçou. Ele me perguntou qual era o problema, e fiquei com tanta raiva. Eu me lembro de empurrá-lo para longe porque a fúria de meu sonho ainda estava presente. Como se ele tivesse, de fato, me traído. Quando contei a ele o que aconteceu, Graham riu e apenas me abraçou e me beijou até que minha raiva passasse. Então, fez amor comigo. No dia seguinte, me mandou flores. O cartão dizia: me desculpe pelo que fiz em seu pesadelo. Por favor, me perdoe essa noite, quando sonhar. Ainda tenho o cartão. Sorrio toda vez que me lembro dele. Alguns homens não são capazes de se desculpar nem pelos erros que cometem na vida real. Mas meu marido se desculpa pelos erros cometidos em sonhos. Eu me pergunto se vai se desculpar esta noite. Eu me pergunto se, de fato, tem algo pelo que se desculpar. Não sei por que estou desconfiada. Começou na noite em que chegou em casa bêbado demais para lembrar na manhã seguinte, e a suspeita continuou até a última quinta-feira, quando voltou para casa e não cheirava nem um pouco a cerveja. Jamais desconfiei dele antes deste mês, mesmo após minha experiência com Ethan. Mas alguma coisa não me pareceu certa na quinta-feira. Ele veio direto para casa e trocou de roupa sem me beijar. E nada pareceu certo desde então. O medo bateu forte hoje, direto em meu peito. Tão forte que solucei e cobri a boca.
É como se eu pudesse sentir sua culpa a todo segundo, independentemente de onde ele esteja. Sei que é impossível, duas pessoas tão conectadas a ponto de uma sentir a outra mesmo quando não estão fisicamente juntas. Imagino que tenha mais a ver com o milimétrico avanço de minha negação até, enfim, estar sob os holofotes no palco de minha consciência. As coisas nunca estiveram tão ruins entre nós. Quase não nos falamos. Não somos carinhosos. Mesmo assim, perambulamos pelos cômodos da casa, fingindo ainda ser marido e mulher. Mas, desde a noite da bebedeira, parece que Graham deixou de se sacrificar. Os beijos de despedida passaram a ser menos frequentes. Os beijos de cumprimento cessaram por completo. Ele finalmente chegou a meu nível nessa relação. Ou se sente culpado por alguma coisa ou, enfim, desistiu de lutar pela sobrevivência de nosso casamento. Mas não era o que eu queria? Que ele parasse de lutar com tanto afinco por algo que apenas lhe trará mais sofrimento. Não tenho o costume de beber, mas mantenho uma garrafa de vinho para emergências. Com certeza, isso é uma emergência. Toma a primeira taça na cozinha enquanto vigio o relógio. Toma a segunda no sofá enquanto vigio a entrada da garagem. Preciso do vinho para acalmar as dúvidas que estou tendo. Meus dedos tremem conforme observo o vinho. Meu estômago parece transbordar de preocupação, como se eu estivesse dentro de um de meus pesadelos. Estou no canto direito do sofá, sentada sobre os pés. A TV não está ligada. A casa está às escuras. Ainda estou olhando para a entrada da garagem quando o carro de Graham finalmente estaciona, às 19h30. Tenho uma visão nítida dele conforme desliga o motor e os faróis escurecem. Posso vê-lo, mas ele não pode me ver. As mãos apertam o volante. Ele continua sentado no carro, como se o último lugar do mundo em que quisesse estar fosse dentro de casa, comigo. Bebo outro gole de vinho e o observo enquanto pressiona a testa contra a direção. 1, 2, 3, 4, 5. Por 15 segundos, ele fica sentado ali. 15 segundos de pavor. Ou arrependimento. Não sei o que está sentindo. Ele larga o volante e se endireita no banco. Verifica o reflexo no retrovisor e limpa a boca. Ajeita a gravata. Enxuga o pescoço. Quebra meu coração. Suspira profundamente, em seguida, salta do carro. Quando atravessa a porta da frente, não me nota de imediato. Caminha pela sala, na direção da cozinha e de nosso quarto. Está quase na cozinha quando finalmente me vê. Inclino a taça nos lábios. Sustento seu olhar enquanto tomo outro gole. Ele apenas me encara em silêncio. Com certeza está se perguntando o que faço aqui, sentada no escuro. Sozinha. Bebendo vinho. Seus olhos seguem o trajeto de mim até a janela da sala de estar. Nota como é visível seu carro desse ângulo. Como seus atos devem ter me parecido nítidos enquanto estava dentro do carro. Está se perguntando se ouvi limpar os vestígios da outra de sua boca. De seu pescoço. Está se perguntando se eu ouvi ajeitar a gravata. Está se perguntando se o vi pousar a cabeça no volante com pavor. Ou culpa. Ele não me encara de novo. Em vez disso, baixa o olhar. Qual o nome dela? Pergunto, de algum modo conseguindo não soar rancorosa. Eu questiono no mesmo tom que geralmente uso para lhe perguntar como foi seu dia. Como foi seu dia, querido? Qual o nome de sua amante, querido? Apesar do tom agradável, Graham não me responde. Ele levanta o olhar até encontrar o meu, mas permanece em obstinado silêncio. Sinto um peso no estômago, como se fosse ficar doente de verdade. Estou atônita com quanto seu silêncio me irrita. Estou pasma com quanto isso tudo dói mais na vida real que nos pesadelos. Não achei que pudesse ser pior que em sonhos. De algum modo me levanto, ainda segurando a taça. Quero atirá-la. Não em cima de Graham. Só preciso arremessá-la em alguma coisa. Eu odeio com cada fibra de minha alma nesse momento, mas não o culpo bastante para jogar o copo nele. Se pudesse jogá-lo em mim, eu o faria. Mas não posso,
então o arremesso na direção de nossa foto de casamento, pendurada na parede oposta. Repito as palavras quando minha taça acerta a fotografia, se despedaçando, sangrando pela parede e pelo piso. Qual a porra do nome dela, Graham? Minha voz não é mais agradável. Graham nem mesmo pisca. Não olha para a foto do casamento, não olha para o chão sangrando abaixo, não olha para a porta da frente, não olha para os próprios pés. Ele olha direto para mim e diz: Andrea. Assim que o nome finalmente deixa seus lábios, ele desvia o olhar. Não quer testemunhar o que sua brutal honestidade faz comigo. Lembro o momento em que estava prestes a encarar Ethan depois de descobrir que ele me traiu. O momento em que Graham segurou meu rosto e disse: a pior coisa que podemos fazer agora é mostrar emoção, que não fique zangada. Não chore. Foi mais fácil daquela vez. Quando Graham estava do meu lado. Não é tão fácil enfrentar isso sozinha. Meus joelhos encontram o piso, mas Graham não está aqui para me amparar. Assim que disse o nome da outra, ele saiu da sala. Faço todas as coisas que Graham me aconselhou a não fazer da última vez que isso me aconteceu. Mostro emoção. Fico zangada. Choro. Eu rastejo até a bagunça que fiz no chão. Recolho os pequenos cacos de vidro e os empilho. Estou chorando demais para distingui-los. Mal enxergo através das lágrimas quando pego um punhado de guardanapos para enxugar o vinho do assoalho de madeira. Ouço o chuveiro. Ele provavelmente está lavando os vestígios de André enquanto limpa o resto do vinho tinto. As lágrimas não são novidade, mas são diferentes dessa vez. Não estou chorando por uma coisa que nunca chegará a acontecer. Estou chorando por algo que está chegando ao fim. Pego um caco de vidro e me arrasto até a parede, me apoiando ali. Estico as pernas à frente e olho para baixo, para o caco de vidro. Eu viro a mão e pressiono o vidro contra minha palma, furando minha pele. Pressiono com mais força. Observo enquanto o caco entra cada vez mais fundo em minha palma. Observo conforme o sangue borbulha ao redor do vidro. De algum modo, meu peito dói mais que minha mão. Muito mais. Solto o caco de vidro e limpo o sangue com um guardanapo. Em seguida, encolho as pernas e abraço os joelhos, enterrando o rosto ali. Ainda estou chorando no momento que Graham volta para a sala. Eu aperto o abraço ao redor dos joelhos quando ele se ajoelha perto de mim. Sinto sua mão no cabelo, seus lábios no cabelo. Seu braço ao meu redor. Ele me puxa para si e se senta, apoiado na parede. Quero gritar com ele, esmurrá-lo, fugir. Mas só o que consigo fazer é me encolher ainda mais enquanto choro. Que seus braços me envolvem com força, e seu rosto está em meu cabelo. Meu nome parece pura agonia quando sai de seus lábios. Jamais o odiei tanto. Cubro os ouvidos porque não quero ouvir sua voz nesse momento. Mas ele não diz mais nada. Nem mesmo quando me desvencilho dele, caminho até o quarto e tranco a porta. Capítulo 17. Antes. Inseparáveis. É o que somos. Já faz 2 meses e meio desde que, supostamente, eu lhe dei um olhar, naquela noite no restaurante. Mesmo depois de passar todo o tempo livre juntos, ainda sinto sua falta. Jamais estive tão envolvida com alguém em minha vida. Nunca achei que fosse possível. Não é uma obsessão doentia, porque ele me dá espaço se eu quiser. Mas não quero espaço. Ele não é possessivo ou superprotetor. Não sou ciumenta ou carente. É só que o tempo que passamos juntos parece uma fuga eufórica, e quero aproveitar ao máximo. Dormimos separados apenas uma vez nas 10 semanas desde que começamos a nos ver. Ava e Heidi brigaram, então deixei que ela ficasse em meu apartamento, e falamos absurdos sobre homens e só comemos besteiras a noite toda. Foi tragicômico, mas, 5 minutos depois que ela passou pela porta, eu estava ligando para Graham. 20 minutos depois que ela foi embora, ele estava batendo a porta. 21 minutos depois que ela se foi, estávamos fazendo amor. Isso resume tudo. 10 semanas de nada mais que sexo, risadas, sexo, comida, sexo, risadas e mais sexo.
Graham brinca que temos de nos acomodar em algum momento. Mas não hoje. Caramba, Kim. Ele geme em meu pescoço enquanto desaba sobre mim. Está ofegante, e não sou de grande valia, porque também estou. Isso não devia ter acontecido. É Halloween, e devíamos estar em uma festa na casa de Ava e Hyde, mas, assim que coloquei meu vestidinho vulgar, Graham não conseguiu tirar as mãos de mim. Quase transamos no corredor, perto do elevador, mas ele me carregou de volta ao apartamento para manter nossa dignidade intacta. Ele me fez manter a promessa de agosto, de nos fantasiarmos no Halloween. Decidimos ir como nós mesmos, mas em versão vulgar. Não chegamos a nenhuma conclusão de como uma fantasia vulgar de nós mesmos deveria parecer, então decidimos vestir o mínimo necessário. Estou usando maquiagem pesada. Graham diz que sua missão é me apalpar a noite toda para ter certeza de que estamos dando um show no quesito demonstrações de carinho. No momento, nossas roupas estão espalhadas pelo chão, embora meu vestido tenha ganhado outro rasgo. A espera pelo elevador sempre é nossa perdição. Graham se inclina sobre mim e outra vez enterra a cabeça em meu pescoço, me beijando até minha pele arrepiar. Quando vou conhecer sua mãe? A pergunta quebra o clima, e sinto minha alegria se esvair. Nunca, se eu puder evitar. Graham afasta o rosto de meu pescoço e me encara. Ela não pode ser tão ruim. Solto uma risada hesitante. Graham, foi ela que colocou a palavra prestigioso em meu convite de casamento. Você me julga por meus pais? Amo os pais de Graham. Não, mas eu conheci seus pais em nosso primeiro dia juntos. Eu não conhecia você o suficiente para julgar. Você me conhecia, Kim. Não sabia nada sobre mim, mas me conhecia. Você parece tão seguro de si. Ele ri. Eu sou. Nós nos descobrimos na noite em que nos encontramos naquele corredor. Às vezes as pessoas se encontram e as aparências não contam, porque conseguem enxergar além delas. Graham desce a boca até meu peito e deposita um beijo sobre meu coração. Eu soube tudo de que precisava saber na noite em que conheci você. Nada externo poderia mudar minha opinião sobre você. Nem mesmo meu juízo da mulher que a criou. Quero beijar Graham. Ou casar com ele. Ou foder com ele. Eu me decido por um beijo, mas um rápido, porque tenho medo de que, se não me afastar, acabe confessando que estou apaixonada por ele. Está bem na ponta da língua, e é mais difícil me conter que simplesmente colocar para fora. Mas não quero ser a primeira a dizer. Ainda não, afinal. Rolo para fora da cama rapidamente, e pego nossas fantasias. Ok. Pode conhecer minha mãe na próxima semana. Jogo as roupas para ele. Mas essa noite você vai conhecer Ava. Se vista, estamos atrasados. Enquanto ajeito a fantasia, Graham ainda está sentado na cama, me encarando. E sua calcinha? Pergunta ele. O vestido é bem curto, e em nenhuma outra noite eu ousaria usar algo assim. Olho para minha calcinha no chão e penso quanto Graham ficaria enlouquecido de saber que não estou usando nada embaixo desse vestido já curto demais a noite toda. Deixo a lingerie no chão e abro um sorriso safado para ele. Não combina com a fantasia. Graham balança a cabeça. Você ainda me mata, Kim. Ele se levanta e se veste enquanto retoco a maquiagem. Chegamos à porta. Chegamos ao corredor. Porém, mais uma vez, nos distraímos enquanto esperamos o elevador. Você está atrasada. É tudo o que Ava diz quando abre a porta e me vê parada ali com Graham. Ela veste um terninho, e seu cabelo foi penteado como se tivesse acabado de sair de uma cena de mulheres perfeitas. Nós entramos, então ela bate a porta. Hyde. Berra Ava e se vira para procurá-lo, mas ele está bem ao seu lado. Ela gesticula na direção de Graham. Ele está aqui. Hyde estende a mão e aperta a de Graham. Prazer em conhecê-lo. Ava dá uma conferida em Graham. Depois em mim. Suas fantasias são muito impróprias. Ela se afasta sem olhar para trás. Que porra é essa? Reclamo, olhando para Hyde. Por que ela está sendo tão grossa?
Hyde ri. Tentei avisar a ela que a fantasia não era muito óbvia. Ela está vestida de quê? Vaca? Hyde fica vermelho. Ele se inclina na direção de Graham e de mim. Ela está fantasiada de sua mãe. Graham começa a rir de repente. Então ela não é sempre tão desagradável. Reviro os olhos e seguro sua mão. Vamos. Preciso reapresentar você à minha irmã. De fato, Ava é simpática com Graham no segundo encontro. Mas, então, ela entra na personagem pelo restante da noite e finge ser nossa mãe. O mais engraçado é que ninguém na festa faz a menor ideia do que está fantasiada. É um segredo entre nós quatro, o que torna tudo ainda melhor a cada vez que ela diz a alguém quanto essa pessoa parece cansada ou quanto odeia crianças. A certa altura, ela chega perto de Graham e diz: "Quanto você ganha?" Em seguida, acrescenta: "Vai precisar assinar um acordo pré-nupcial antes de casar com minha filha." Ela está tão bem como nossa mãe que fico aliviada que a festa esteja chegando ao fim, pois não creio que aguente nem mais um segundo. No momento, estou com ela na cozinha, ajudando com a louça. Achei que você e Hyde tinham uma lava-louças. Estou maluca? Pergunto. Ava levanta um dos pés e aponta para um frigobar com uma porta de vidro a alguns metros. Aquilo é uma adega? Onde a lava-louças costumava ficar? Sim. Mas, por quê? Uma das desvantagens de se casar com um francês. Ele acredita que um amplo suprimento de vinho gelado é mais importante que uma lava-louças. Isso é terrível, Ava. Ela dá de ombros. Concordei com a troca porque ele me garantiu que lavaria a maior parte dos pratos. Então por que ele não está lavando os pratos? Ava revira os olhos. Porque seu namorado é um brinquedo novo, e meu marido está apaixonado. É verdade. Graham e Hyde tinham passado a maior parte da noite conversando. Passo o último prato para Ava. Hyde me chamou em um canto mais cedo e me disse que já gosta mais de Graham do que gostava de Ethan. Somos dois, admite Ava. Somos três. Quando terminamos de lavar a louça, dou uma olhada na sala de estar e flagro Graham contando algo a Hyde que exige muito movimento de braço. Não creio que já o tenha visto tão animado. Hyde se dobra ao meio, gargalhando. Graham me vê, e o sorriso que aparece em seu rosto durante nossa rápida troca de olhares me aquece por dentro. Ele sustenta meu olhar por alguns segundos, e em seguida volta sua atenção para Hyde. Quando dou meia volta, Ava está parada no corredor, observando enquanto tento apagar o sorriso do rosto. Ele está apaixonado por você. SHH, volto para a cozinha, e ela me acompanha. Aquele olhar, diz ela, então pega um prato de papelão e se abana. Aquele homem está apaixonado por você e quer se casar com você e quer que você seja a mãe dos filhos dele. Não posso evitar um sorriso. Deus te ouça. Ava se endireita e ajeita o terninho. Bem, Kim. Ele tem uma boa aparência, mas, como sua mãe, devo admitir que acho que você merece alguém mais rico. E agora onde está meu martini? Reviro os olhos. Por favor, pare. Capítulo 18, agora. Não sei se Graham dormiu no quarto de hóspedes ou no sofá na noite passada, mas, independentemente de onde tenha sido, duvido que tenha conseguido dormir. Tentei imaginá-lo com seus olhos tristes, as mãos no cabelo. De vez em quando, me sentia mal por ele, mas então tentava imaginar como seria a tal Andrea. Como ela pareceria através do olhar triste de meu marido enquanto ele a beijava. Eu me pergunto se Andrea sabe que Graham é casado. Eu me pergunto se ela sabe que ele tem uma mulher em casa que é incapaz de engravidar. Uma mulher que passou a noite e o dia inteiro trancada no quarto. Uma mulher que enfim saiu da cama por tempo bastante para arrumar a mala. Uma mulher que está acabada. Quero já ter ido embora quando Graham voltar para casa. Ainda não liguei para minha mãe para contar que vou passar um tempo com ela. Definitivamente, nem vou ligar. Vou apenas aparecer. Temo esse confronto com tanta intensidade que protelo ao máximo a conversa com mamãe. Eu avisei, ela vai dizer. Você devia ter se casado com Ethan, vai dizer.
Todos traem em algum momento, que, pelo menos, Ethan teria sido um traidor rico. Destranco a porta do quarto e sigo até a sala de estar. O carro de Graham não está na garagem. Perambulo pela casa para ver se tem alguma coisa que queira levar comigo. Isso me lembra de quando tirei todos os vestígios de Ethan de meu apartamento. Não queria nada que tivesse a ver com ele. Nem mesmo as recordações. Vasculho minha casa enquanto meus olhos assimilam todas as coisas que Graham e eu acumulamos por anos. Nem mesmo saberia por onde começar se eu quisesse levar alguma coisa. Então não começo por lugar algum. Só preciso de roupas. Quando volto ao quarto, fecho o zíper da mala. Eu arrasto da cama, e meus olhos encontram a caixa de madeira na prateleira do fundo da estante. Imediatamente, caminho até o móvel e pego a caixa, depois a levo até a cama. Forço a fechadura, mas ela não cede. Eu me lembro de que Graham prendeu a chave à madeira, para que nunca a perdêssemos. Viro a caixa e enfio a unha debaixo da fita adesiva. Acho que enfim vou descobrir o que tem ali dentro, afinal de contas. Kim. Levo um susto quando ouço sua voz. Mas não o encaro. Não consigo olhar para ele agora. Mantenho o olhar baixo e termino de desprender a fita até soltar a chave. Kim. A voz de Graham transborda de pânico. Congelo, esperando que diga seja lá o que precisa dizer. Ele entra no quarto e se senta ao meu lado na cama. Suas mãos se fecham sobre a minha, que segura a chave. Eu fiz a pior coisa que poderia ter feito com você. Mas, por favor, me dê uma chance para me redimir antes de abrir isso. Posso sentir a chave na palma de minha mão. Que ele fique com ela. Pego sua mão e a viro. Coloco a chave em sua palma e, em seguida, fecho seus dedos em punho. Eu o encaro. Não vou abrir a caixa. Mas é só porque não dou mais a mínima para que merda tem aí dentro. Nem ao menos me lembro da dor que sinto enquanto deixo minha casa e dirijo, mas agora estou parada na entrada da garagem de minha mãe. Eu admiro a enorme casa, em estilo vitoriano, que significa mais para minha mãe que qualquer coisa fora dessas paredes. Incluindo a mim. É claro que ela nunca admitiu isso. Não pegaria bem admitir em voz alta que jamais quis ser mãe de verdade. Às vezes eu me ressinto dela por isso. Minha mãe foi capaz de engravidar, por acidente, e seguir com a gestação. 2 vezes. E ela não ficou feliz em nenhuma das 2. Reclamou por anos das estrias que minha irmã e eu lhe causamos. Odiou o peso a mais que ganhou e do qual nunca se livrou. Nos dias em que nós realmente a estressávamos, ela chamava babá, cujo número já estava na memória do telefone, e dizia, sinceramente, Roberta. Não consigo suportar nem mais 1 minuto. Por favor, venha assim que possível, preciso de um dia no spa. Eu me reclino no assento e olho para o quarto que costumava ser meu. Há muito ela o tinha transformado em um closet extra para suas caixas de sapatos vazias. Eu me lembro de, certa vez, estar à janela, observando o jardim da frente. Graham estava comigo. Era a primeira vez que eu o havia levado até ali para conhecer minha mãe. Nunca vou me esquecer do que ele disse naquele dia. Foi a coisa mais bonita e honesta que já tinha me dito. E foi naquele momento, parada com ele junto à janela de meu quarto, que me apaixonei por Graham. É a melhor recordação que tenho da casa de minha mãe, e nem ao menos é uma lembrança com ela. É uma memória com Graham. O marido que acabou de me trair. Sinto que ficar na casa de minha mãe seria pior que ficar dentro de mim mesma. Não posso enfrentá-la agora. Preciso lidar com meus questionamentos antes de permitir que ela enfie o nariz em minha vida. Começo a manobrar para fora da vaga, mas tarde demais. A porta da frente se abre, e a vejo sair, cerrando os olhos para discernir quem está na entrada de sua garagem. Encosto a cabeça de volta no assento. Fuga frustrada. Kim? Chama ela. Salto do carro e caminho em sua direção. Ela mantém a porta da casa aberta, mas, se eu entrar, vou me sentir em uma armadilha. Sento no último degrau e olho para o jardim da frente. Não quer entrar?
Balanço a cabeça, então abraço os joelhos e apenas começo a chorar. Depois de um tempo, ela se senta ao meu lado. O que houve? É nessas horas que eu queria ter uma mãe que de fato se importasse quando estou chorando. Ela apenas segue o protocolo e dá batidinhas desajeitadas em minhas costas. Não lhe conto sobre Graham. Não digo nada de início porque estou chorando demais. Quando enfim me acalmo bastante para recuperar o fôlego, tudo o que consigo perguntar é algo que soa pior do que eu pretendia. Por que Deus daria filhos a alguém como você, mas não dá a mim? Minha mãe se enrijece. De repente, levanto e olho para ela. Desculpe. Eu não queria ser tão insensível. Ela não parece nada ofendida. Apenas dá de ombros. Talvez não seja culpa de Deus, argumenta ela. Talvez sistemas reprodutores só funcionem ou não funcionem. Aquilo faria mais sentido. Como soube que eu nunca quis ter filhos? Solto uma risada hesitante. Você disse. Muitas vezes. Ela parece culpada de verdade, desvia o olhar e estuda o jardim. Eu queria viajar, explica ela. Quando seu pai e eu nos casamos, tínhamos planos de morar em um país diferente a cada ano, por 5 anos, antes de comprar uma casa. Para que a gente pudesse vivenciar outras culturas antes de morrer. Mas em uma noite louca, não tomamos cuidado e veio sua irmã, Ava. Ela me encara e acrescenta, eu nunca quis ser mãe, Kim. Mas fiz o melhor que pude. De verdade. E sou grata por você e por Ava. Mesmo que seja difícil para mim demonstrar. Ela segura minha mão e a aperta. Não foi minha primeira escolha de vida perfeita, mas pode ter certeza de que fiz o melhor que pude com minha segunda chance. Assinto com a cabeça, enxugando uma lágrima. Não posso acreditar que ela está me confessando tudo isso. E não posso acreditar que estou sentada aqui, confortável com suas afirmações de que nem eu nem minha irmã éramos o que queria da vida. Mas o fato de estar sendo honesta, e até de dizer que está agradecida, é mais do que sequer imaginei conseguir arrancar dela. Eu a envolvo nos braços. Obrigada. Ela também me abraça, embora seja formal, e não como eu abraçaria meus filhos se tivesse algum. Mas ela está aqui e está me abraçando, e isso já serve de alguma coisa. Tem certeza de que não quer entrar? Posso fazer um pouco de chá. Balanço a cabeça. Está tarde. É melhor eu voltar para casa. Ela sente, embora eu perceba que hesita em me deixar aqui fora, sozinha. Simplesmente não sabe o que fazer ou dizer, além do que já disse, sem tornar tudo ainda mais constrangedor. Ela acaba entrando, mas não vou embora de imediato. Fico no pórtico mais um pouco, porque ainda não quero voltar para casa. Também não quero ficar aqui. Eu gostaria de não ter que estar em lugar nenhum. Capítulo 19 Antes. Estou com saudades. Tento não fazer beicinho, mas é uma ligação e ele não pode me ver, então franzo os lábios. Nos vemos amanhã, assegura ele. Prometo. Só tenho medo de estar sufocando você e você ser boazinha demais para me dizer. Não sou. Sou má e brusca e diria para você ir embora se eu realmente quisesse isso. É verdade. Eu diria a ele se precisasse de espaço. E ele me daria, sem questionar. Passo aí amanhã, assim que sair do trabalho, então pego você e vamos ver sua mãe. Suspiro. Ok. Mas vamos transar antes de ir para a casa de minha mãe, porque já estou estressada. Graham ri, e posso dizer, por sua risada, que está pensando em sacanagem. Ele tem diferentes risadas para diferentes reações, e aprender a diferenciá-las tem sido um de meus passatempos prediletos. Minha risada favorita é a que ele solta de manhã, quando conto o que sonhei na noite anterior. Ele sempre acha que meus sonhos são engraçados, e há uma rouquidão em sua risada matinal porque ainda não está completamente desperto. Vejo você amanhã, diz, baixinho, como se já sentisse minha falta. Boa noite. Desligo depressa. Não gosto de falar com o Graham ao telefone, porque ele ainda não disse que me ama. Eu também não disse a ele. Então, quando estamos nos despedindo,
fico apavorada que seja o momento que ele vai escolher para se declarar. Não quero que a primeira vez seja em uma conversa por telefone. Quero que ele se declare quando estiver olhando para mim. Passo as 2 horas seguintes tentando lembrar como era minha vida antes de Graham. Tomo um banho sozinha, assisto à TV sozinha, jogo no celular sozinha. Pensei que talvez fosse legal, mas estou basicamente entediada. É estranho. Fiquei com Ethan por 4 anos e devia passar 1 ou 2 noites por semana com ele. Amava ter tempo para mim quando Ethan e eu estávamos namorando. Mesmo no início. Ficar com ele era legal, mas ficar sozinha também era. Não é assim com Graham. Depois de 2 horas, surto com o tédio. Acabo desligando a televisão, o celular e a luz. Quando tudo está no escuro, tento clarear os pensamentos para dormir e poder sonhar com ele. O despertador começa a tocar, mas está tão claro que pego um travesseiro e o coloco sobre o rosto. Em geral, Graham está aqui e sempre desliga o alarme para mim e me dá alguns minutos até eu acordar de vez. O que significa que meu despertador não vai parar se eu não tomar coragem. Movo o travesseiro e assim que estendo a mão para o despertador, ele para. Abro os olhos e vejo Graham rolando de volta para me encarar. Está sem camisa e parece ter acabado de acordar. Ele sorri e me dá um selinho. Não consegui dormir, explica ele. Depois da meia-noite, finalmente desisti e vim para cá. Eu sorrio, muito embora seja cedo demais para ter vontade de sorrir. Você sentiu minha falta. Graham me puxa para si. É estranho. Eu costumava ficar bem sozinho. Mas agora que tenho você, me sinto solitário quando estou sozinho. Às vezes ele fala coisas tão doces. Palavras que quero anotar para guardar para sempre e jamais esquecer. Mas nunca as escrevo porque, toda vez que ele diz algo doce, tiro suas roupas e preciso senti-lo dentro de mim mais do que preciso registrar suas palavras. É exatamente o que acontece. Fazemos amor, e eu me esqueço de anotar suas palavras. Estamos tentando recuperar o fôlego quando ele me pergunta: o que perdi enquanto você dormia? Balanço a cabeça. É esquisito demais. Ele se apoia no cotovelo e me olha como se eu não tivesse escapatória. Suspiro e deito de costas. Ok, tudo bem. No sonho, estávamos em seu apartamento. Mas seu apartamento era um buraco em Manhattan. Acordei antes de você, porque queria ser gentil e fazer seu café da manhã. Só que eu não sabia cozinhar e você só tinha caixas de cereal, então decidi preparar uma tigela de Lucky Charms. Mas toda vez que eu tentava derramar o cereal na tigela, a única coisa que saía da caixa eram pequenos comediantes com microfones. Espera, interrompe Graham. Você disse comediantes? Tipo pessoas que contam piadas? Eu avisei que era esquisito. E sim. Eles estavam contando piadas idiotas. Eu ficava tão zangada porque tudo o que queria era preparar uma tigela de Lucky Charms, mas uma centena de microcomediantes invadiram sua cozinha, contando piadas sem graça. Quando você acordou e entrou na cozinha, me encontrou chorando. Eu estava soluçando, histérica, correndo pela cozinha, tentando esmagar os comediantes com um pote de conserva. Mas, em vez de surtar, você apenas chegou por trás de mim e me abraçou. E disse: Kim, está tudo bem. Podemos comer torradas. Na mesma hora, Graham deita o rosto no travesseiro, sufocando a gargalhada. Então lhe dou um tapinha no braço. Tente decifrar esse sabichão. Graham suspira e me puxa para perto. Quer dizer que talvez eu deva fazer o café da manhã a partir de agora. Gosto daquele plano. O que você quer comer? Torrada francesa? Panquecas? Eu me ergo e o beijo. Só você. De novo. Assinto com a cabeça. Quero reprise. Ganho exatamente o que eu queria de café da manhã. Então tomamos banho juntos, tomamos café juntos e saímos para o trabalho. Não conseguimos nem mesmo passar uma noite inteira separados, mas não acho que isso queira dizer que estamos morando juntos. É um grande passo que nenhum de nós quer admitir já ter tomado. Quando muito, acho que significa que não moramos mais sozinhos.
Se é que existe diferença. A mãe de Graham provavelmente pensa que já moramos juntos, porque, para ela, estamos saindo há muito mais tempo. Eu visitava a casa dos pais de Graham pelo menos uma vez por semana desde aquele primeiro convite. Felizmente, ele parou de inventar histórias. Estava preocupada com minha incapacidade de acompanhar tudo o que ele inventou para a mãe na primeira noite. Sem dúvida, sua mãe me ama agora, e seu pai já se refere a mim como sua nora. Não me importo. Sei que estamos juntos há apenas 3 meses, mas Graham será meu marido um dia. Isso sequer está em questão. É o que acontece quando você encontra seu futuro marido. Eventualmente, você casa com ele. E eventualmente, você o apresenta à sua mãe. Que é o que está acontecendo esta noite. Não porque eu queira que ele a conheça, mas porque é justo, uma vez que já conheço seus pais. Eu mostro o meu se você mostrar o seu. Por que você está tão nervosa? Graham estende a mão entre os bancos e pressiona meu joelho. O joelho que estou balançando desde que entramos no carro. Sou eu que vou conhecer sua mãe. Eu que devia estar nervoso. Aperto sua mão. Você vai entender depois de conhecê-la. Graham solta uma risada antes de levar minha mão à boca e dar um beijo nela. Você acha que ela vai me odiar? Entramos na rua de minha mãe agora. Tão perto. Você não é Ethan. Ela já odeia você. Então por que está nervosa? Se ela já me odeia, não tem como eu desapontá-la. Não me importo se ela odiar você. Tenho medo de que você odeie minha mãe. Graham balança a cabeça, como se eu estivesse sendo ridícula. Eu jamais poderia odiar a pessoa que gerou você. Ele diz isso agora. Observa a expressão de Graham enquanto estaciona. Seus olhos assimilam a enorme casa onde cresci. Posso sentir seus pensamentos. Também posso ouvi-los porque ele os diz em voz alta. Puta merda. Você cresceu aqui? Pare de me julgar. Graham coloca o carro na vaga. É só uma casa, que não define você. Ele se vira no banco para me encarar, colocando a mão no encosto de cabeça atrás de mim enquanto se aproxima mais. Sabe o que mais não define você? Sua mãe. Ele se inclina e me beija, então estende o braço para abrir a minha porta. Vamos acabar logo com isso. Ninguém nos recebe à porta, mas, assim que entramos, encontramos minha mãe na cozinha. Quando nos ouve, ela se vira e examina Graham dos pés à cabeça. É constrangedor porque Graham tenta abraçá-la ao mesmo tempo que ela estende o braço para um aperto de mão. Ele vacila um pouco, mas é a única vez. Durante todo o jantar, se comporta como a pessoa adorável e charmosa que é. Todo o tempo, eu observo, completamente impressionada. Ele fez tudo certo. Cumprimentou minha mãe como se estivesse feliz de verdade em conhecê-la. Respondeu a todas as perguntas com educação. Falou bastante sobre a própria família enquanto dava a impressão de estar mais interessado na nossa. Elogiou a decoração, riu das piadas sem graça, ignorou os insultos dissimulados. Mas, mesmo ao observá-lo se sobressair, eu não tinha visto nada além de julgamento nos olhos de minha mãe. Nem preciso ouvir sua opinião porque ela sempre deixou as emoções transparecerem no rosto. Apesar dos anos de botox. Ela odeia que ele tenha dirigido até aqui em seu Honda Accord, e não em algo mais vistoso. Ela odeia que ele tenha ousado vestir jeans e camiseta quando seria apresentado a ela. Ela odeia que ele seja contador em vez de um dos milionários para quem faz a contabilidade. Ela odeia que ele não seja Ethan. Kim chama ela, enquanto se levanta. Por que não mostra a casa a seu amigo? Meu amigo. Ela nem mesmo se dignou a nos rotular. Fico aliviada por ter uma desculpa para sair da sala de visitas, mesmo que apenas por alguns minutos. Pego a mão de Graham e o puxo para fora do cômodo enquanto minha mãe leva a bandeja de chá de volta à cozinha. Começamos pelo salão, que é apenas um nome chique para uma sala de estar onde ninguém tem permissão de sentar. Nunca vi minha mãe ler um livro sequer. Ela só finge ser sofisticada, sussurro, indicando a parede cheia de livros. Graham ri e finge se importar enquanto caminhamos com calma pelo salão.
Ele para em frente a uma parede cheia de fotos. A maioria delas é de minha mãe com minha irmã e eu quando garotas. Logo que nosso pai morreu e ela se casou de novo, mamãe sumiu com quase todas as fotos dele. Mas manteve uma. É uma foto de meu pai, com Ava em um de seus joelhos, eu no outro. Como se Graham soubesse exatamente qual foto eu estava analisando, ele a tira da parede. Você e Ava são mais parecidas agora do que eram aqui. Assinto. Sim, as pessoas sempre perguntam se somos gêmeas quando estamos juntas. Mas não notamos a semelhança. Quantos anos você tinha quando seu pai morreu? 14. Tão jovem, comenta ele. Vocês eram muito próximos? Dou de ombros. Não é que não fossemos. Mas ele trabalhava muito. Quando éramos pequenas, não víamos meu pai mais que 2 vezes por semana, mas ele mais que compensava quando o víamos. Dou um sorriso forçado. Gosto de pensar que seríamos bem mais próximos agora, se ele estivesse vivo. Ele era um pai mais velho, então acho que era difícil para ele se relacionar com garotinhas, sabe? Mas acho que teríamos uma boa relação como adultos. Graham devolve a foto à parede. Ele para cada quadro e toca minha foto, como se pudesse aprender mais sobre mim através das imagens. Quando finalmente voltamos à sala de visitas, eu o guio até a porta dos fundos para lhe mostrar a estufa. Mas, antes que passemos da escada, ele pousa a mão na curva de minhas costas e sussurra em meu ouvido. Quero ver seu quarto primeiro. Seu tom sedutor deixa clara sua intenção. Fico excitada com a ideia de recriar o que aconteceu em seu antigo quarto. Pego sua mão e o conduzo degraus acima com pressa. Deve fazer 1 ano ou mais desde que visitei meu quarto. Estou excitada que ele o veja porque, depois de ter estado no seu, acho que aprendi bem mais sobre Graham. Quando chegamos ao meu quarto, abro a porta e deixo que ele entre primeiro. Assim que acendo a luz, fico decepcionada. Essa experiência não vai ser igual à que tive em seu quarto. Minha mãe empacotou tudo. Caixas vazias de sapatos de grife estão empilhadas contra 2 das paredes, do chão ao teto. Caixas vazias de bolsas de grife cobrem uma terceira parede. Todas as minhas coisas, que no passado cobriam as paredes do quarto, estão agora embaladas em velhas caixas de mudança, com meu nome rabiscado de um lado a outro. Vou até a cama e corro os dedos por uma das caixas. Ela deve ter precisado de um quarto extra, digo, baixinho. Graham para ao meu lado e acaricia minhas costas de um modo reconfortante. É uma casa pequena, ironiza ele. Posso entender por que ela precisou de um quarto extra. Seu sarcasmo me faz rir. Ele me puxa para um abraço, e fecha os olhos enquanto me aconchego em seu peito. Eu me odeio por ter ficado tão excitada com a ideia de ele ver meu antigo quarto. Eu me odeio por ficar tão triste ao entender que minha mãe jamais vai me amar como a mãe de Graham ama. Há 2 quartos de hóspedes nesta casa, no entanto minha mãe decidiu usar justamente meu antigo quarto como depósito. Eu me sinto envergonhada por Graham testemunhar isso. Eu me afasto e reprimo minhas emoções. Dou de ombros, esperando que ele não note o quanto isso me incomoda. Mas ele percebe. Você está bem? Pergunta, enquanto ajeita meu cabelo para trás. Sim. É só que, não sei. Conhecer seus pais foi descobrir uma qualidade inesperada sua. Gostaria que você pudesse ter a mesma experiência. Ri um pouco, constrangida de sequer ter dito aquilo. Quem dera. Cruzo o quarto até a janela e olho para fora. Não quero que ele veja a decepção em meu rosto. Graham me segue e me abraça por trás. A maioria das pessoas é produto do meio, que venho de um bom lar. Cresci com pais ótimos, estáveis. Era esperado que eu me tornasse uma pessoa relativamente normal. Ele me vira e coloca as mãos em meus ombros. Então inclina a cabeça e me encara com tanta sinceridade. Estar aqui, conhecer sua mãe e ver de onde você veio e no que se tornou, é inspirador, Kim. Não sei como conseguiu ser essa mulher altruísta, maravilhosa e incrível. A maioria das pessoas não consegue apontar o exato momento em que se apaixonaram por alguém. Eu consigo. Acabou de acontecer.
E talvez seja apenas coincidência, ou talvez seja algo mais. No entanto, Graham escolhe este exato instante para encostar a testa na minha e dizer: Eu amo você, Kim. Eu o envolvo, agradecida por cada parte dele. Também amo você. Capítulo 20 Agora. Desligo o carro e ponho o banco para trás, esticando a perna sobre o volante. A única luz acesa dentro de casa é a da cozinha. É quase meia-noite. Com certeza, Graham está dormindo porque trabalha amanhã. Essa manhã, quando acordei, esperava ver Graham ainda do lado de fora do quarto, batendo a porta, implorando perdão. Fiquei irritada por ele ter saído para trabalhar. Nosso casamento está desmoronando, ele confessou ter outra mulher. Me enfiei em nosso quarto a noite toda, mas ele acordou, se vestiu e seguiu para o trabalho. Ele deve trabalhar com Andrea. Provavelmente, quis avisá-la de que eu sabia de tudo, caso eu perca a linha e apareça no escritório para arrebentar a cara dela. Eu não faria isso. Não estou zangada com Andrea. Não é ela que tem um compromisso comigo. Ela não me deve lealdade, ou eu a ela. Estou irritada com a única pessoa que se encaixa nessa descrição, e essa pessoa é meu marido. A cortina da sala de estar se mexe. Considero me abaixar, mas sei, por experiência própria, como a entrada da garagem fica visível de nossa sala. Graham consegue me ver, então não vale a pena me esconder. A porta da frente se abre. Ele sai de casa e começa a caminhar em direção ao carro. Está vestindo o pijama de frio que lhe dei no Natal do ano passado. Nos pés, usa meias de pares diferentes. Uma preta, outra branca. Sempre achei que aquele era um traço contraditório de sua personalidade. Ele é muito organizado e previsível em várias coisas, mas, por alguma razão, nunca se importa se suas meias combinam. Para Graham, meias são uma necessidade prática, não uma questão de moda. Olho para fora da janela conforme ele abre a porta do lado do passageiro e entra no carro. Quando fecha a porta, parece sugar todo o meu ar. Sinto um aperto no peito, e meus pulmões se comportam como se alguém os tivesse perfurado com uma faca. Abaixo o vidro para poder respirar. Ele tem um cheiro bom. Odeio que, não importa o quanto tenha magoado meu coração, o restante de mim jamais recebe o memorando de que deve rejeitá-lo. Se um cientista descobrisse uma forma de alinhar coração e cérebro, não haveria tanta agonia no mundo. Espero que comece com as desculpas. As justificativas. Possivelmente, até mesmo a culpa. Ele toma fôlego. Por que nunca compramos um cachorro? Graham está sentado no banco de passageiro, o corpo meio virado para mim e a cabeça apoiada no encosto. Me encara com bastante seriedade, apesar da pergunta inacreditável que acaba de deixar seus lábios. O cabelo está úmido, como se tivesse saído do chuveiro agora. Os olhos estão vermelhos. Não sei se pela noite mal dormida ou porque esteve chorando, mas tudo o que quer saber é porque nunca tivemos um cachorro. Você está de brincadeira comigo, Graham? Sinto muito, desculpa-se ele, balançando a cabeça. Foi só um pensamento que me ocorreu. Não sabia se havia um motivo. Seu primeiro sinto muito desde que admitiu estar tendo um caso, e é uma desculpa sem relação à própria infidelidade. Não é de seu feitio. Ter um caso não é de seu feitio. Sinto como se não conhecesse o homem sentado ao meu lado. Quem é você agora? O que fez com meu marido? Ele olha para a frente e se reclina no assento, cobrindo os olhos com o braço. Com certeza está com minha mulher em algum lugar. Já faz um tempo que não a vejo. Então é assim que vai ser? Pensei que ele viria até aqui e tornaria todo esse martírio um pouco mais suportável, mas, em vez disso, está me dando toda a razão do mundo para justificar minha raiva. Desvio o olhar e concentro minha atenção no lado de fora da janela. Odeio você nesse momento. Muito. Uma lágrima escorre por meu rosto. Você não me odeia, argumenta ele, baixinho. Para me odiar, você teria que me amar. Mas você tem sido indiferente em relação a mim já faz muito tempo. Enxugo uma lágrima. Se isso serve de desculpa para si mesmo por ter dormido com outra mulher, Graham. Eu odiaria que você se sentisse culpado.
Nunca dormi com ela, que nós só. Nunca chegou a tanto. Juro. Sua confissão me faz hesitar. Ele não dormiu com ela? Isso faz alguma diferença? Dói menos? Não. Me deixa menos furiosa com ele? Não. Nem um pouco. O fato é: Graham se tornou íntimo de outra mulher. Pouco importa se foi só uma conversa, um beijo ou uma maratona de sexo. A traição machuca igual, independentemente do nível, quando é seu marido traidor. Nunca dormi com ela, repete ele, com calma. Não que isso vá fazer você se sentir melhor. Fiquei pensando sobre isso. Tapo a boca com a mão e tento abafar um soluço. Não dá certo porque tudo o que ele está dizendo, tudo o que está fazendo, não é o que eu esperava dele. Eu precisava de consolo e garantias, e ele está me dando justamente o contrário. Saia de meu carro. Destravo as portas, apesar de já estarem destrancadas. Eu quero que ele vá para longe de mim. Agarro o volante e endireito o banco, aguardando que ele apenas vá embora. Ligo o motor. Ele não se mexe. Eu o encaro outra vez. Saia, Graham. Por favor. Saia do carro. Pressiono a testa no volante. Mal consigo olhar para sua cara agora. Fecho os olhos com força e espero a porta abrir, mas, em vez disso, o motor para. Eu ouço tirar as chaves da ignição. Não vou a lugar algum até explicar tudo, diz ele. Balanço a cabeça, enxugando mais lágrimas. Estendo o braço para a porta, mas ele agarra minha mão. Olhe para mim. Ele me puxa em sua direção, se recusando a me deixar sair do carro. Kim, olhe para mim. É a primeira vez que grita comigo. Na verdade, é a primeira vez que o ouço gritar. Graham sempre foi um guerreiro silencioso. A força de sua voz e o modo como reverbera dentro do carro me faz congelar. Preciso contar a você por que fiz o que fiz. Quando eu terminar, você decide o que quer fazer, mas por favor, Kim. Me deixe explicar primeiro. Bato minha porta e me recosto no banco. Fecho os olhos, e as lágrimas continuam a cair. Não quero ouvi-lo. Mas parte de mim precisa saber de cada detalhe porque, se não conhecer os fatos, tenho medo de que minha imaginação pinte um cenário ainda pior. Depressa, sussurro. Nem mesmo sei quanto tempo sou capaz de ficar sentada aqui antes de surtar. Ele respira fundo para se acalmar. Leva um minuto até que decida por onde começar. Ou como começar. Ela foi contratada pela firma há alguns meses. Posso ouvir as falhas em sua voz. Ele tenta se manter firme, mas o arrependimento transparece. É a única coisa que me ajuda a suportar a dor, saber que ele também está sofrendo. Nós conversamos algumas vezes, mas nunca a vi como nada mais que uma colega de trabalho. Nunca olhei para outra mulher como olho para você, Kim. Não quero que pense que foi assim que começou. Posso senti-lo me observando, mas mantenho os olhos cerrados. Minha pulsação está tão acelerada, acho que a única coisa que a acalmaria seria sair da atmosfera claustrofóbica do carro. Mas sei que ele não vai permitir até que eu o tenha ouvido, então me concentro em respirar com regularidade enquanto ele fala. Às vezes ela fazia coisas que chamavam minha atenção. Não porque a achasse atraente ou enigmática, mas porque o jeito dela me lembrava de você. Balanço a cabeça e abro a boca para falar. Ele percebe que estou prestes a interrompê-lo, então sussurra. Apenas me deixe terminar. Fecho a boca e me inclino para frente, cruzando os braços sobre o volante. Encosto a testa nos braços e rezo para que ele termine logo. Nada aconteceu até semana passada. Tivemos um trabalho na quarta-feira, então passamos o dia juntos. Percebi, conforme as horas passavam, que estava encantado por ela. Atraído por ela. Mas não porque ela tem algo que falta a você. Estava atraído por Andrea porque ela lembrava você demais. Tenho tantos motivos para gritar nesse momento, mas me controlo. Estar com ela naquela quarta-feira me fez sentir falta de você. Então saí mais cedo do trabalho, pensando que,
se convidasse você para um jantar bacana ou para qualquer programa que deixasse você feliz, talvez você sorrisse para mim como costumava fazer. Ou se interessasse pelo meu dia. Ou por mim. Mas, quando cheguei, vi você cruzando a sala. Sei que me ouviu abrir a porta. Mas, por alguma razão, em vez de ficar feliz por eu ter voltado mais cedo, você se trancou no escritório para me evitar. Não estou apenas cheia de raiva agora. Estou cheia de vergonha. Não achei que ele notasse todas as vezes que tentei evitá-lo. Você só me disse 2 palavras naquela noite. 2. Você lembra quais foram? Assinto, mas mantenho a cabeça enterrada nos braços. Boa noite. Sou capaz de ouvir as lágrimas em sua voz quando ele diz. Fiquei tão bravo. Às vezes entender você é como uma maldita charada, Kim. Eu estava cansado de tentar descobrir o modo certo de me comportar perto de você. Estava tão zangado que nem dei um beijo de despedida em você quando saí para o trabalho na quinta-feira. Eu percebi. Quando terminamos o projeto na quinta, eu devia ter voltado para casa. Devia ter ido embora, mas em vez disso, fiquei. E conversamos. E eu, a beijei. Graham esfrega as mãos no rosto. Não devia ter feito isso. E, mesmo depois de ter começado, eu devia ter acabado com aquilo. Mas não consegui. Porque, durante todo o tempo que mantive os olhos fechados, fingi que era você. Levanto a cabeça e o encaro. Então a culpa é minha? É isso que está dizendo? Viro o corpo em sua direção no assento. Você não consegue a atenção que deseja, então procura alguém que faz você lembrar de mim? Suponho que enquanto puder fingir que é sua mulher, não conta como traição. Reviro os olhos e relaxo no banco. Graham Wells, o primeiro homem do mundo a justificar eticamente um caso. Kim. Não o deixo continuar. É óbvio que não se sentiu tão culpado assim, se teve todo o fim de semana para pensar no assunto, depois voltou ao trabalho e fez tudo de novo. Foram 2 vezes. Quinta-feira passada e ontem à noite. Só isso. Juro. E se eu não tivesse descoberto? Teria mesmo parado? Graham passa uma das mãos na boca, o maxilar tenso. Sua cabeça se move um pouco, e espero que não seja uma resposta à minha pergunta. Espero que seja arrependimento. Não sei como responder, admite ele, olhando pela janela. Ninguém merece isso. Especialmente você. Antes de sair hoje à noite, jurei que nunca mais aconteceria. Mas também nunca acreditei que seria capaz de algo assim, para início de conversa. Olho para o teto do carro e levo a mão ao peito, exalando rapidamente. Então por que fez isso? A pergunta sai em um soluço. Graham se vira para mim logo que começo a chorar. Ele se inclina entre os bancos e segura meu rosto, em um apelo silencioso para que eu o encare. Quando enfim encontro seu olhar desesperado, isso me faz chorar ainda mais. Nós andamos pela casa como se tudo estivesse bem, mas não está, Kim. Já faz anos que não estamos bem, e não faço ideia de como consertar. Encontro soluções. É o que faço. É no que sou bom. Mas não faço a menor ideia de como resolver você e eu. Todo dia, volto para casa com a esperança de que as coisas melhorem. Mas você mal suporta ficar no mesmo cômodo que eu. Odeia quando toco em você. Odeia quando falo com você. Finjo não notar as coisas que não quer que eu note porque não quero magoá-la mais do que já foi magoada. Ele solta o ar, não estou culpando você pelo que fiz. É minha culpa. É minha culpa. Eu fiz isso. Eu fudi com tudo. Mas não fudi com tudo porque estava atraído por ela. Fudi com tudo porque sinto falta de você. Todo dia, sinto sua falta. Quando estou no trabalho, sinto sua falta. Quando estou em casa, sinto sua falta. Quando você está ao meu lado na cama, sinto sua falta. Quando estou dentro de você, sinto sua falta. Graham encosta a boca na minha. Posso sentir o sabor de suas lágrimas. Ou talvez sejam minhas lágrimas. Ele se afasta e pressiona a testa contra a minha.
Sinto sua falta, Kim. Demais. Você está bem aqui, só que não está. Não sei para onde foi ou quando partiu, mas não faço ideia de como trazer você de volta. Estou tão sozinho. Moramos juntos. Comemos juntos. Dormimos juntos. Mas nunca, jamais me senti tão sozinho em toda a minha vida. Graham me solta e volta a se recostar em seu banco. Apoia o cotovelo na janela, cobrindo o rosto enquanto tenta se recompor. Em todos os anos que o conheço, nunca o vi tão abalado. E sou eu que estou fazendo isso com ele, pouco a pouco. Estou tornando-o irreconhecível. Eu o arrastei comigo ao permitir que acreditasse que havia esperança de algo mudar, em algum momento. Que, por um milagre, eu voltaria a ser a mulher por quem se apaixonou. Mas não posso mudar. Somos fruto de nossas circunstâncias. Graham. Enxugo o rosto na blusa. Ele está em silêncio, mas acaba me encarando com seus olhos magoados e tristes. Não fui a lugar algum. Estive aqui o tempo todo. Mas você não consegue me ver porque continua procurando pela pessoa que eu costumava ser. Lamento que eu não seja mais a pessoa que era no passado. Talvez eu melhore. Talvez não. Mas um bom marido ama sua esposa nos bons e nos maus momentos. Um bom marido fica ao lado da mulher na saúde e na doença, Graham. Um bom marido, um marido que realmente ama sua esposa, não a trai e depois usa o fato de estar solitário para justificar essa traição. A expressão de Graham não se altera. Está parado como uma estátua. A única coisa que se mexe é o maxilar conforme ele o move para frente e para trás. E, então, ele estreita os olhos e inclina a cabeça. Você não acredita que eu ame você, Kim? Sei que costumava amar. Mas não creio que ame a pessoa que me tornei. Graham se endireita. Ele se inclina para frente, olhando intensamente em meus olhos. Suas palavras soam entrecortadas quando fala. Tenho amado você a cada segundo de todos os dias, desde a primeira vez que vi você. Eu te amo hoje mais que no dia em que nos casamos. Eu amo você, Kim. Caralho, eu amo você. Ele abre a porta do carro, salta, então a bate com toda a força. O carro inteiro balança. Ele caminha na direção de casa, mas, antes de chegar à porta da frente, dá meia volta e aponta para mim. Eu amo você, Kim. Ele está gritando. Está furioso. Tão furioso. Graham vai até o próprio carro e chuta o para-choque dianteiro com o pé descalço. Ele chuta e chuta e chuta e, então, faz uma pausa para gritar comigo outra vez. Eu amo você. Esmurra o teto do carro, repetidas vezes, até que finalmente desmorona contra o capô, a cabeça enterrada nos braços. Continua nessa posição por um minuto inteiro, o único movimento é o sutil sacudir de seus ombros. Não me mexo. Acho que nem mesmo respiro. Enfim, Graham se afasta do capô e usa a camisa para enxugar os olhos. Ele olha para mim, completamente derrotado. Eu amo você, murmura, balançando a cabeça. Sempre te amei. Não importa o quanto você deseje o contrário. Capítulo 21 Antes. Por razões óbvias, nunca pedi nenhum favor à minha mãe. E é justamente por isso que liguei para meu padrasto e pedi permissão para usar sua casa de praia, em Cape Cod. Ele a aluga na maior parte do tempo, e está sempre ocupada no verão. Mas estamos em fevereiro, e a casa ficou vazia a maior parte do inverno. Precisei engolir o orgulho ao fazer o pedido, mas foi muito mais fácil do que se tivesse que falar com minha mãe. Ela deixou claro, inúmeras vezes desde que conheceu Graham, que eu podia ter arrumado um partido melhor. Na sua opinião, melhor partido significa alguém com uma casa de praia própria, e assim eu nunca precisaria pegar a dela emprestada para o fim de semana. Graham ficou andando pela casa por uma hora desde que chegamos aqui, reparando nas coisas com o entusiasmo de uma criança na manhã de Natal. Kim, olhe só essa vista. Kim, venha ver essa banheira. Kim, você viu a braseira? Kim, eles têm caiaques. Desde então, sua animação já diminuiu um pouco. Acabamos de jantar, e fui tomar um banho enquanto Graham acendia o fogo.
Está quente, incomum para um fevereiro em Massachusetts, mas, mesmo em um dia agradável de inverno, mal chega aos 10 graus, e a 0 grau à noite. Levo um cobertor comigo até a braseira e me aconchego a Graham no sofá do pátio. Ele me puxa ainda mais para perto, me envolvendo com um dos braços, enquanto pouso a cabeça em seu ombro. Ele ajeita o cobertor ao nosso redor. Está frio, mas seu calor, somado ao do fogo, torna a temperatura tolerável. Confortável até. Nunca vi Graham tão relaxado como agora, ouvindo o barulho do mar. Amo seu modo de observar as ondas, como se elas tivessem a resposta para todas as perguntas do mundo. Ele olha para o mar com o devido respeito. Que dia perfeito, comenta ele, baixinho. Sorriu. Fico feliz de saber que um dia perfeito para ele me inclua. Já faz 6 meses que estamos namorando. Às vezes olho para ele e sou invadida por uma afeição avassaladora, quase me sinto tentada a escrever cartões de agradecimento a nossos ex. Foi a melhor coisa que já me aconteceu. É estranho se sentir tão feliz com alguém, amando tanto essa pessoa, e ao mesmo tempo ter um medo latente permeando tudo, de um modo que jamais sentiu antes de conhecê-la. O medo de perdê-la. O medo de magoá-la. Imagino que seja assim quando se tem filhos. Com certeza, é o mais incrível tipo de amor que se pode vivenciar, mas também o mais aterrorizante. Você quer ter filhos? Praticamente deixo escapar a pergunta. Estava tudo tão quieto entre nós, e, de repente, quebro o silêncio com uma pergunta cuja resposta pode determinar nosso futuro. Sutileza não é meu forte. Claro. E você? Sim. Quero um monte de filhos. Graham solta uma risada. Quanto é um monte? Não sei. Mais de 1, menos de 5. Afasto a cabeça de seu ombro e o encaro. Acho que eu seria uma ótima mãe. Não quero me gabar, mas, se tivesse filhos, estou certa de que seriam os melhores filhos de todos os tempos. Não tenho dúvidas. Apoio minha cabeça em seu ombro novamente. Ele me cobre a mão, que está sobre seu peito. Você sempre quis ser mãe? Sim. É meio constrangedor o quanto a ideia de ser mãe me empolga. A maioria das garotas cresce sonhando com uma carreira de sucesso. Sempre fiquei envergonhada em admitir que preferia trabalhar de casa e ter um monte de filhos. Não tem motivo para ficar constrangida. Tem, sim. Nos dias de hoje, a mulher deve querer mais que ser apenas mãe. Graham me afasta de seu peito para alimentar o fogo. Pega 2 toras pequenas e as leva até a braseira, então retoma o lugar ao meu lado. Devemos ser o que quisermos ser. Você pode ser um soldado, se quiser. Ou uma advogada. Ou uma executiva. Ou uma dona de casa. A única coisa que não deve é ficar com vergonha dos seus sonhos. Eu o amo. Eu o amo tanto. Não quero apenas ser mãe. Algum dia, quero escrever um livro. Bem, com certeza já tem imaginação para isso, se levarmos em consideração todos os seus sonhos malucos. Eu deveria fazer um registro deles. Dou uma risada. Graham sorri para mim com uma expressão desconhecida no rosto. Estou prestes a perguntar no que está pensando, mas ele fala primeiro. Me pergunte de novo se quero ter filhos. Por quê? Mudou de ideia? Sim. Me pergunte de novo. Você quer ter filhos? Ele sorri para mim. Só quero ter filhos se for com você. Quero ter um monte de filhos com você. Quero ver sua barriga crescer e observar enquanto você segura nosso bebê no colo pela primeira vez, e quero ver você chorar porque está delirantemente feliz. À noite, quero ficar parado na porta do quarto das crianças e ver você ninar nossos filhos enquanto canta para eles. Não consigo pensar em nada que queira mais do que fazer de você uma mãe. Beijo seu ombro. Você sempre diz coisas tão doces. Queria saber me expressar tão bem quanto você. Você é uma escritora. É você que é boa com as palavras. Não estou falando de minhas habilidades de escrita. Com certeza, seria capaz de registrar o que sinto por você, mas jamais conseguiria declamar meus sentimentos, como você faz.
Então faça isso, encoraja ele. Me escreva uma carta de amor. Nunca recebi uma carta de amor antes. Não acredito nisso. Estou falando sério. Sempre quis receber uma. Eu solto uma risada. Vou escrever uma carta de amor para você, seu meloso. É melhor que tenha mais de uma página. E quero que me conte tudo. O que pensou de mim a primeira vez que me viu. O que sentiu quando estávamos nos apaixonando. E quero que coloque seu perfume nela, como as garotas fazem no ensino médio. Mais alguma exigência? Não me oporia se colocasse uma foto de você nua no envelope. Com certeza, posso fazer acontecer. Graham me puxa para seu colo e monta em suas pernas. Ele nos cobre com a manta, fazendo um casulo para nós. Está vestindo um velho pijama de frio, então tem uma noção bem distinta do que está pensando no momento. Você já fez amor ao ar livre num frio desse? Sorriu contra sua boca. Não. Mas, curioso, é exatamente por isso que não estou usando lingerie. As mãos de Graham agarram minha bunda, e ele geme ao levantar minha camisola. Eu me ergo um pouco, para que possa se livrar do pijama, em seguida baixo o quadril sobre ele, acomodando-o dentro de mim. Fazemos amor abrigado sob o cobertor, com o vai-vem do oceano como trilha sonora. É o momento perfeito, no lugar perfeito, com a pessoa perfeita. E eu sei, sem sombra de dúvida, que vou citar esse instante quando escrever minha carta de amor para ele.